Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha e damos sequência na nossa série Parabolando, onde nós temos aprendido acerca do reino de Deus através das parábolas de Jesus. Jesus usava parábolas para ensinar. Essas eram extremamente conectadas com a vida humana. Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos. São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concernentes ao reino dos céus. Dentro dessas histórias estão preciosas lições. Hoje nós vamos ler aquela parábola que a gente fala muito aqui nesse canal, né? Em série e fora de série. Eu acho que é uma das mensagens principais que você já ouviu aqui. Então talvez seja um tema repetido para você, mas não custa lembrar. A parábola de hoje é a parábola dos talentos, em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Presta atenção que isso aqui é chave. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, quando o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro, o servo, qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola muito forte. E, como de costume, nós vamos falar aqui acerca de 3 princípios práticos dessa parábola. O primeiro, obviamente, é que se espera a multiplicação. A coisa que mais incomoda esse senhor é a mediocridade, ou a infidelidade também, no caso, né? Mas, enfim, confesso que por muito tempo eu li essa parábola com um pouco de medo desse senhor, porque ele parece um cara severo. Eu pensava, esse servo não deu prejuízo. Mas eu comecei a entender um pouquinho melhor esse senhor quando eu percebi que o texto diz que ele confiou a cada um segundo a sua capacidade. E a verdade é que Deus é assim. Deus não sobrecarrega ninguém com propósito. Na verdade, até com tentação que é humana, Deus diz que ninguém jamais vai ser tentado além de sua capacidade de suportar. Está em 1 Coríntios 10, no versículo 12. Ou 13, mas está lá em 1 Coríntios 10. Então, se nem tentação ele permite que não se sobrecarregue, né? Imagina o propósito. A tentação humana, o propósito vem dele. E Deus nunca sobrecarrega ninguém com propósito. Quando você olha para a missão que Deus te deu e você pensa, cara, isso é grande demais. Assim, de um certo jeito é, porque nada que Deus planeja que a gente faça, Ele planeja que a gente faça sozinho, né? Ele planeja que a gente faça com Ele, mas com Ele. Tudo que Ele planejou para nós é possível. E a gente tem falado muito aqui nas parábolas de Jesus como a natureza do reino de Deus é de crescer, é de multiplicar, é de dar fruto. E parece que parte da revolta desse senhor com o servo mau é que existia algo simples que ele podia ter feito que ia ter trazido mais fruto. Quer dizer, se esse cara simplesmente tivesse depositado esse dinheiro, que não parecia ser algo complicado de fazer, ele teria ganhado alguma coisa. Mas a atitude desse servo é uma de literalmente enterrar no chão o que lhe foi dado. Um dia eu estava tendo um devocional e eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo me perguntou por que esse servo falhou. E eu falei, não sei, o texto não diz. Aí o Espírito Santo me falou, o texto diz. Leia de novo. Aí eu li de novo, não achei nada. Eu continuei lendo, eu devo ter lido umas 7 vezes até eu ver que a desculpa dele, quando ele explica por que ele não conseguiu, ele na verdade está dando uma resposta. Por que ele falhou? Ele diz, porque eu tive medo. O que me leva para o segundo ponto. O Senhor aqui, dessa parábola, é bom.
apesar de homem severo, ele é um Senhor bom. Por quê? É fácil de notar isso. Porque ele entrega para cada um de acordo com a sua capacidade, só para depois celebrar o sucesso deles e fazer festa. Então, esse um talento que ficou na mão desse homem era porque esse senhor sabia que ele podia conseguir esse segundo talento, multiplicar esse talento. Ele sabia que ele conseguia. E do mesmo jeito para os outros, ele deu para eles uma tarefa que ele sabia que eles conseguiam, porque ele deu de acordo com a capacidade, só para depois celebrar e recompensar. O vilão da história não é o Senhor, é o servo, que não fez nem o mínimo para agradar o seu Senhor, não fez o mínimo para cuidar do que lhe foi confiado. Certo? E, obviamente, todos nós temos um chamado único, um chamado individual de algo que o Senhor quer que a gente faça, porque para cada um ele dá de acordo com a sua capacidade. Mas o que a gente não pode fazer é passar a vida tão preocupado em encontrar chamado que a gente deixe de obedecer o mandamento. Quer dizer, eu encontrei o meu chamado obedecendo o mandamento. Que mandamento? Existem mandamentos que são para todos nós, para o corpo de Cristo. A grande comissão é um deles, alcançar a próxima geração é um deles. Não tem essa de, eu não sei qual é o meu chamado, mas não fui chamado para pregar. Você pregar não é um chamado. É um mandamento. Pregar na igreja, talvez, assim no YouTube, isso pode ser, não para todo mundo, mas todo mundo tem que pregar em algum nível. Todo mundo tem que anunciar as boas novas. Isso não é chamado, é mandamento. Espalhar as boas novas do evangelho não é chamado, é mandamento. Perigoso a pessoa ficar dizendo, não sei por que eu fui chamado, se ela nem coloca em prática, obedecer o que Jesus falou. Tem outra coisa, eu acho que muitas vezes esse é o melhor jeito de encontrar o seu chamado. Você já viu quem cozinha todo dia? Parece que as pessoas sabem exatamente o jeito mais eficiente de cozinhar. Quem dirige todo dia sabe o jeito mais eficiente, os melhores caminhos. Se você buscar obedecer os mandamentos de Deus todos os dias, você com certeza vai encontrar o jeito mais eficiente para você fazer isso. E esse é o seu chamado. Então não tenha medo com essa questão de, qual que é o meu chamado, o que o Senhor me confiou, o que ele me chama para fazer. Não fique com medo, temeroso de descobrir isso como se o Senhor fosse mau e ele quisesse que você não descobrisse. Deus quer que você entenda seu propósito, Deus quer que você entenda seu chamado e, mais confortante ainda, Deus não te sobrecarrega com propósito. Quer dizer, não existe nada que ele pede para você fazer que você não consiga fazer sem ele. E o terceiro e último ponto é justamente esse motivo pelo qual o servo mau falou, que foi o medo. Quer dizer, o sucesso foi entregue na mão desses 3 servos. Mas por que 2 conseguiram e 1 não? Porque os 2 não tiveram medo, eles tentaram. E esse Senhor conhecia eles, então esse Senhor sabia que se eles tentassem, eles iriam descobrir que eles eram capazes de fazer aquilo. Ele sabia que se eles tentassem, eles iriam obter sucesso. Então sabe qual que é a maior realidade aqui desse terceiro servo? A realidade é que ele nem tentou. Porque ele teve medo. E, obviamente, o medo é uma falha ali de confiança. Se existe confiança, se nós confiamos em Deus, a gente não vai ter medo. Então, terceiro princípio, diga não ao medo. O Senhor é bom, Ele te dá um propósito que você pode cumprir, que você consegue cumprir se você caminhar com Ele. Então, não enterre o seu propósito, o seu chamado, não deixe de tentar, porque só assim a gente falha. A grande verdade é que Jesus já derrotou a morte e o inferno por nossa causa, nós estamos agindo a partir da vitória, em caminho da vitória. É uma coisa linda. Então, literalmente, a única coisa que pode parar a gente é o medo, porque se a gente não tentar, então a gente não vai conseguir. Se você tentar, você possivelmente vai falhar, mas não fracassar. Você vai falhar, não fracassar. Fracassa quem desiste. Falha quem está aprendendo. E a gente aprende com os nossos erros. Você não vai falhar, você vai errar. Essa é uma palavra melhor. Possível que você erre. Mas se você tentar e você for fiel e perseverar até o fim, então você vai conseguir, vai vencer a corrida e ensinar bem a jornada. Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo vídeo. As parábolas são boas demais, né? São muito boas.